Olá, concurseiros de plantão! Voltamos aqui então para continuarmos falando sobre o planejamento da contratação. E agora nós iremos entrar, gente, em uma nova etapa da fase de planejamento da contratação, que é o plano de sustentação. E claramente eu vou fazer uma abordagem sobre alguns tópicos, certo? E depois nós entramos no artigo 14º da IN 04, propriamente dita, a IN 04 de 2010. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui com os senhores é o seguinte: o plano de sustentação deverá obrigatoriamente ser aprovado e assinado pela equipe de planejamento da contratação. Tá ok? Por que eu falo isso? Isso é tópico frequente de prova, tá bom? Seja da banca que você estiver trabalhando. E vários alunos me perguntam, me questionam frequentemente: professor, como que eu identifico quem está propriamente dito fazendo parte daquele momento específico, daquela etapa do planejamento da contratação? Senhores, basta vocês entenderem o que é aquela etapa, o que aquela etapa está tratando naquele momento, para poder saber, afinal de contas, quem é que vai fazer parte dela. Nesse caso, a gente está falando sobre aprovação e assinatura. Tudo bem? Ou seja, a equipe de planejamento da contratação sempre vai ter que aprovar e vai ter que assinar. Mas nós devemos sempre ter em mente o quê? Poxa, se no plano de sustentação, a gente precisa ter conhecimento técnico e conhecimento da área de negócio, teria necessidade do integrante administrativo fazer parte dele para a sua elaboração? Acredito que não. Veremos isso logo adiante de forma mais detalhada. Vamos lá então, gente. O plano de sustentação ele é um documento gerado que possui preocupação direta com a continuidade do negócio após a contratação do serviço ou aquisição do bem de tecnologia da informação. Ou seja, a ideia do plano de sustentação é que a administração pública consiga, na verdade, dar continuidade ao negócio mesmo após a sua contratação do serviço ou aquisição daquele bem específico de tecnologia da informação. Vamos lá então. Continuidade dos serviços. Por que eu trago esse termo aqui, continuidade dos serviços? Estão vendo aqui? Para que tenhamos uma ideia clara, a continuidade dos serviços, ela diz respeito à garantia de que os serviços providos ou suportados pela solução de tecnologia da informação terão continuidade mesmo que haja interrupção da execução contratual e deverá estar aderente ao plano de continuidade de negócio da organização. Ou seja, o termo continuidade do serviço é algo que eu gostaria que os senhores levassem para vocês na hora da prova, justamente para sempre lembrar: bem, falei em plano de sustentação, qual o termo que tem que vir à minha mente na hora que eu for resolver minha questão? Continuidade dos serviços. Entrando aqui agora diretamente na própria redação da IN 04 de 2010, eu trago para os senhores então o artigo 14, artigo 14º, que começa a falar sobre o plano de sustentação. Então nós vamos aqui dar uma olhada em cada um dos seus incisos e comentar aquele que eu acredito que caiba comentários adicionais. Vamos lá, senhores. O plano de sustentação será então elaborado pelos integrantes técnico e requisitante. Primeiro ponto, então, que eu vou marcar aqui para vocês, será elaborado pelos integrantes técnico e requisitante. Tópico constante, repito para os senhores, vai ser o avaliador te questionar sobre quem está, afinal de contas, fazendo parte da elaboração daquele documento específico, entendeu? Dentro daquela etapa específica da fase de planejamento da contratação. Continuando então, contendo no mínimo recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio. O que ele está pedindo aqui na verdade? Ele está pedindo aqui da administração pública que a administração pública tenha então uma listagem de quais são aqueles recursos materiais, certo? E quais são os recursos humanos, ou seja, a equipe necessária para que o negócio tenha continuidade. Ou seja, contratei alguma coisa, eu preciso saber especificamente quem que vai dar continuidade àquilo ali dentro da administração pública federal. Inciso 2. Continuidade do fornecimento da solução de tecnologia da informação em eventual interrupção contratual. Qual a ideia aqui? Vamos lá. O contrato que eu tinha de manutenção daquela tecnologia que eu contratei é de 1 ano.
é de 2 anos. Então tá certo, pensemos no seguinte, o que vai acontecer com o fornecimento dessa solução de TI se por um acaso esse contrato no decorrer desse período foi interrompido por algum motivo, ou então, vamos colocar assim na ideia, né, até do encerramento do contrato, que é justamente aqui, ó, o que ele cita no inciso 3, tá vendo? Transição contratual e encerramento do contrato. Trabalhando então com o inciso 3 na íntegra, atividades de transição contratual e encerramento do contrato, que incluem a linha A entrega de versões finais dos produtos e da documentação, B, a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução de tecnologia da informação, a devolução de recursos, a revogação de perfis de acesso. Isso é algo muito interessante quando nós falamos em continuidade de negócio, que é o seguinte: entraram na administração pública federal, em um órgão específico da administração pública federal, alguns terceirizados para realizar algum tipo de serviço. E esse pessoal, claramente, precisa de acesso, certo, aos sistemas de informação que compõem, afinal de contas, aquele órgão. Claro, são perfis ali, vamos colocar, de níveis de segurança muito bem detalhados e tudo mais. Mas e aí? Suponhamos que aquele terceirizado saiu daquele órgão, saiu da administração pública federal. O que vai acontecer com esses perfis? Uma das grandes falhas de segurança da informação que nós temos, ainda atualmente, é que os perfis continuam ativos até mesmo para acesso nas catracas dos órgãos, para acesso inclusive aos sistemas. E isso poderia ser utilizado como o quê? Poderia ser utilizado para algum tipo de invasão a ser realizado no órgão público. Então nós temos aqui a necessidade de revogação desses perfis de acesso. Pelo mesmo motivo, nós temos aqui, inclusive, a necessidade da eliminação das caixas postais. Por quê? Suponhamos ali que o terceirizado continue agindo de má fé de algum momento específico da vida dele e resolva mandar e-mails das caixas postais de dentro da administração pública federal. Não seria nada interessante. E, claramente, outras que se apliquem. Vamos lá então, gente. Inciso 4. Estratégia de independência do órgão ou entidade contratante com relação à contratada, que contemplará, pelo menos, forma de transferência de conhecimento tecnológico. O que diz respeito à forma de transferência do conhecimento tecnológico quando a gente fala da estratégia de independência do órgão? É o seguinte: como, na verdade, a administração pública federal vai ficar sabendo e vai ficar completamente integrada de como aquela solução de tecnologia da informação funciona dentro do órgão. Tá ok? Direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de tecnologia da informação sobre os diversos documentos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos não vierem a pertencer à administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. Ou seja, produzir algo para a administração pública federal, afinal de contas, o que é coberto sob propriedade intelectual e direitos autorais daquela solução que foi desenvolvida. E, por final, nosso parágrafo único: o plano de sustentação será aprovado e assinado pela equipe de planejamento da contratação, como já citado anteriormente quando nós iniciamos aqui o assunto. Vamos resolver um exercíciozinho aqui. Qual é a regra básica para a resolução de exercícios aqui, gente? Isso mesmo. Você vai dar um pause no vídeo, vai ver o exercício, sem ver o próximo slide, é claro. Você vai tentar resolver esse exercício e vai tentar justificar se o exercício está certo, se ele está errado, qual é a letra daquele exercício ali, que é a letra correta ou é a letra errada, dependendo do tipo de exercício que nós estivermos trabalhando. E daí sim você vai dar o play novamente e ver a explicação. A ideia é que sempre você tente resolver um exercício justificando com o conteúdo que nós vimos anteriormente, né, nos slides anteriores, para que você tenha, na verdade, aí, a compreensão correta daquilo que foi passado e também para que você consiga cativar a sua memória de curto prazo. Vamos lá. Esse exercício aqui é um exercício que caiu no MPU, Desenvolvimento de Sistemas de 2013, do CESP. Com base na instrução normativa, número 4 de 2010, julga os itens a seguir acerca de contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Exercício número 51. No plano de sustentação, devem constar, entre outros aspectos,
os recursos humanos e materiais necessários para a continuidade do negócio. Conforme nós vimos no artigo 14, certo? O plano de sustentação será elaborado pelos integrantes técnico e requisitante, contendo no mínimo, inciso 1, recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio. Logo, senhores, esse é um item correto. Exercício aqui do MPU para o cargo de infraestrutura 2013 CESP. Julga os itens a seguir com base na IN 04 de 2010. O plano de sustentação deve constar da fase de planejamento da contratação. Conforme nós vimos, sim, o plano de sustentação é uma etapa da fase de planejamento da contratação. Item correto. Exercício da ANAC, analista administrativo, área 4, 2012, CESP. De acordo com a Instrução Normativa para a Contratação de Soluções de TI, SLTI, MP IN 04 de 2010, e com o Guia Prático para a Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, versão 1.1, julga os itens seguintes. Exercício número 55. A garantia da continuidade do negócio é uma das ações consideradas no plano de sustentação e abrange, em relação à solução de TI contratada, o período de implantação da solução e o período posterior ao encerramento do contrato. Pode parecer simples esse item, mas vocês podem detectar aqui claramente que o avaliador tornou-se um pouco covarde, para te falar a verdade, nesse momento, e pediu dos senhores, gente, o conhecimento de uma definição trazida para te falar a verdade de onde? Exatamente lá do artigo 2º, tá bom? Da nossa IN 04. Olha lá. Para fins desta instrução normativa, considera-se plano de sustentação, documento que contém as informações necessárias para garantir a continuidade do negócio durante e após a implantação da solução de tecnologia da informação, bem como após o encerramento do contrato. Ou seja, senhores, na íntegra quase, que ele trouxe ali o que a gente pode encontrar no artigo 2º da IN 04 de 2010. Inclusive, eu indico a leitura desse artigo, pelo menos aí umas 3 vezes antes de você realizar sua prova. Pode te salvar várias questões ou vários itens quando a gente fala da IN 04. Item correto, senhores. Bem, entramos aqui agora na estratégia da contratação. E aqui eu vou adotar, nessa etapa, uma abordagem um pouco diferente, porque nesse momento eu vou comentar cada um dos pontos indicados no artigo 15 da IN 04, para que assim fique claro como que funciona a estratégia da contratação. Vem comigo então. Artigo 15º, artigo 15. A estratégia da contratação será elaborada a partir da análise de viabilidade da contratação e do plano de sustentação. O que a gente consegue já tirar aqui, ó, a partir, tá vendo? A partir da análise de viabilidade da contratação e do plano de sustentação, que nós precisamos ter em mãos a análise de viabilidade da contratação e o plano de sustentação para que a minha estratégia da contratação seja desenvolvida, seja elaborada. Tranquilo? Contendo no mínimo 1. Indicação pelo integrante técnico da solução de tecnologia da informação a ser contratada. Mais do que claro, se eu estou falando sobre uma solução tecnológica, a quem caberia definir essa solução tecnológica dentro da equipe que integra, não é, gente, aquela equipezinha de planejamento da contratação que foi definida? Tranquilo? O próprio integrante técnico. 2. Definição pelo integrante técnico das responsabilidades da contratada, que não poderá se eximir do cumprimento integral do contrato, mesmo havendo subcontratação. Isso aqui é algo bem interessante, quando ele cita para mim, mesmo havendo subcontratação, que é o fato do seguinte: o que pode acontecer em uma contratação? Pode acontecer que eu contrato uma empresa, aquela empresa não tem um corpo, vamos colocar assim, de formação da sua equipe de RH, composta de todas as pessoas para poder fornecer algum serviço específico à administração pública, e ela pega e contrata temporariamente uma outra empresa simplesmente para poder fazer aquela parte do serviço e depois cai fora da contratação. Ou seja, ele vai dizer quem foi
que realizou essa parte do serviço não fui eu. E automaticamente ele vai querer dizer, poxa, a culpa não é minha. O que a administração pública federal vai fazer? Vai cobrar dele. Por quê? O contrato foi realizado com ele e não com aquele terceiro que ele subcontratou. 3. Indicação pela equipe de planejamento da contratação dos termos contratuais observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. O que traz, então, os parágrafos 1º e 2º do artigo 15 da IN 04 de 2010? Parágrafo 1º. Os documentos descritos no inciso 6 do caput devem ser entregues pela contratada, devidamente assinados na reunião inicial descrita no artigo 25, inciso 1º, a linha B. Parágrafo 2º. A aferição de esforço por meio da métrica homens-hora apenas poderá ser utilizada mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos. Continuando aqui, então, com o nosso inciso 3, a linha A. Relativos a fixação de procedimentos e critérios de aceitação dos serviços prestados ou bens fornecidos, abrangendo métricas, indicadores e valores mínimos aceitáveis. B. Quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade de bens a serem fornecidos para comparação e controle. C. Definição de metodologia de avaliação da qualidade e da adequação da solução de tecnologia da informação às especificações funcionais e tecnológicas. D. Garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de exercício. E. Forma de pagamento, que será efetuado em função dos resultados obtidos. F. Cronograma de execução física e financeira. Sobre esse item aqui, F. Cronograma de execução física e financeira. Chama a atenção dos senhores que é algo bem interessante, que quando nós fazemos uma contratação dentro da administração pública federal, esse cronograma não consegue ser tão exato. Então, o que se pede nesse momento? Se pede nesse momento um cronograma com características quase com um cronograma de Marcos, pelo menos de expectativas de período que nós teremos da execução física, ou seja, daquilo que efetivamente foi feito em relação à contratação, e da financeira, ou seja, qual a diferença que eu vou ter aqui na verdade? Orçamentário, físico e financeiro. Orçamentário é o que está autorizado, financeiro é o que foi gasto e físico é aquilo que foi entregue. Tudo bem, senhores? Joia, vamos seguir adiante. Definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para a troca de informações entre a contratada e a administração. E definição clara e detalhada das sanções administrativas de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8666 de 1993. Juntamente com o artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002. Ou seja, as sanções administrativas precisam ser aplicadas conforme os artigos 86, 87 e 88 da 8666 e o artigo 7º da Lei 10.520, que é a Lei dos Pregões. Observando, vinculação aos termos contratuais, proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado pelo descumprimento das respectivas obrigações. Isso aqui é algo muito importante de nós sabermos. Proporcionalidade das sanções seria aquela regra mais ou menos, não tem como eu, vamos colocar assim, julgar, certo, um ladrão de galinhas, ok? E condená-lo à pena de morte, porque ele roubou uma galinha, certo? Isso é muito aplicável dentro da administração pública federal também. Poxa, se eu tive ali especificamente um descumprimento de contrato inicial, certo? Uma semana que o meu fornecedor de serviços está dentro da administração pública federal, quase não conhece o órgão e simplesmente ele descumpriu com algum tópico contratual, caberia eu já enfiar ali dentro da sanção administrativa, entendeu? Ou então dentro da sanção prevista, uma suspensão de pagamento? Acredito que não, é extremamente descabível. Caberia o quê?
Poxa, uma advertência por escrito? Legal, uma advertência por escrito. Olha, estamos de olho aí, né? E acredito que você não cumpriu com a parte tal do nosso contrato. 3. As situações em que advertências ou multas serão aplicadas, com seus percentuais correspondentes, que obedecerão uma escala gradual para as sessões recorrentes. 4. As situações em que o contrato será rescindido por parte da administração devido ao não atendimento de termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas ou outros motivos. 5. As situações em que a contratada terá suspensa a participação em licitações e impedimento para contratar com a administração. E 6. As situações em que a contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração, conforme previsto em lei. Observação forte a ser feita aqui. Vocês estão vendo que nós estamos evoluindo, na verdade, entre o inciso 3, inciso 4, inciso 5 e inciso 6. Como assim? Quando eu falo do inciso 3, eu falei sobre uma situação em que a advertência ou a multa será aplicada. Quando eu já falo do inciso 4, eu falo em uma situação de rescisão contratual. Quando eu falo do inciso 5, eu já falo da contratada sendo suspensa de participar de licitações. E quando eu falo do 6, é aquela situação extrema, onde a contratada será declarada, olha lá, declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração. Gente, isso aqui seria aquele caso mais extremo possível. E o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, especificamente do que nós temos listados aqui no inciso 6? No item 6, perdão, senhores. No item 6, vocês verão que quando existe a declaração de inidoneidade, no Brasil nós não podemos ter penas perpétuas. E quando eu falo sobre penas perpétuas, é bem interessante que isso não é aplicável somente a penas na esfera penal, mas também a penas que são aplicadas dentro da esfera administrativa. Ou seja, mesmo que seja declarada como inidônea, ela com o tempo ela vai poder voltar sim a contratar com a administração pública federal. Tá ok? Inciso 4. Elaboração pelos integrantes administrativos e técnicos do orçamento detalhado em preços unitários. Inciso 5. Elaboração pelo integrante requisitante da estimativa do impacto econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade, com indicação das fontes de recurso. Inciso 6. Elaboração pela equipe de planejamento da contratação dos seguintes modelos de documento. Muito interessante e eu peço a atenção de vocês nesse momento. Por quê? Aqui nós teremos, então, o termo de compromisso. E o que o termo de compromisso, gente, vai nos trazer? Inclusive a declaração de manutenção, certo? De documentos que podem ser utilizados ali naquele momento dentro da administração pública. Termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança. Quando eu falo então desse termo, é bem interessante que cada pessoa que entra na administração pública federal como terceirizado, vinculado àquele contrato, tem que assinar esse termo. Justamente para poder falar, olha, eu sei que as informações que estão correndo aqui na administração pública federal referentes ao termo específico ali, ao objeto específico da contratação a qual faço parte, direto ou indiretamente, não podem a gente correr pelos corredores. Eu não posso simplesmente sentar numa mesa de bar e começar a falar sobre aquele assunto. Inciso 7. Definição pelo integrante técnico dos critérios técnicos de julgamento das propostas, onde nós trabalharemos, então, com critérios correntes no mercado, a análise de viabilidade da contratação. Nós deveremos considerar também aqui mais de um atestado relativo ao mesmo quesito de capacidade técnica. Como assim, professor? Eu estou falando em possibilidades. Tudo bem? A possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo quesito de capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da aptidão. D. A vedação da indicação de entidade certificadora, exceto nos casos previamente dispostos em normas do governo federal. E. A vedação
de pontuação com base em atestados relativos à duração de trabalhos realizados pelo licitante. F. A vedação de pontuação progressiva de mais de um atestado para mesmo quesito de capacidade técnica. Você vê que o F, inclusive, ele dá apoio direto aqui ao C, né, gente? Beleza. G. A justificativa dos critérios de pontuação em termos do benefício que trazem para a contratante. Um ponto extremamente, vamos colocar assim, não polêmico, mas muito bem trabalhado, muito bem cobrado no decorrer de todos os anos, desde que existe a disciplina de contratações de tecnologia da informação dentro de provas de concurso público. Diz respeito às vedações que nós temos. Claro, aqui nesse momento eu estou trabalhando com vedações listadas de forma muito clara no artigo 7º e no artigo 15º da IN 04 de 2010 e que inclusive teve uma modificação estrutural na IN 04 de 2014. Tá joia? Vale a pena dar uma verificada? Vale, vale sim. Inclusive, no final do nosso módulo 3 aqui do curso, eu vou trabalhar com alguns módulos que vão apresentar para você todas essas diferenças entre a N04 de 2010 e de 2014. Tá bom? E uma das diferenças que eu gostaria de citar é justamente essa diferença que tem estrutural em relação a essas vedações. Tá bom? Vamos lá então. Vínculo de subordinação. O vínculo de subordinação, ele diz respeito ao seguinte: eu não posso ter um funcionário da minha empresa terceirizada subordinado a quem? Subordinado ao gestor do contrato ou a qualquer pessoa que exerça cargo de chefia dentro da administração pública federal. Isso nós veremos de forma mais detalhada no próximo slide, tranquilo? Previsão de remuneração. O que diz respeito à previsão de remuneração? É muito fácil para que o administrador, certo, ou o gestor do contrato, afinal de contas, ou a própria administração pública federal, dê como vencedor daquele processo licitatório uma empresa específica a partir do momento que ele diga o seguinte: olha, o pessoal que estiver trabalhando aqui, eles vão ter que ganhar 6 mil, 7 mil reais por mês, 8 mil reais por mês. O que isso indica para os senhores? Indica que simplesmente a administração pública federal está tomando parte de decisões administrativas da contratada, tá bom? E isso não pode acontecer. O que automaticamente já nos leva em consideração que não pode também existir a indicação de pessoal. Por quê, professor? Se eu estou indicando pessoal, eu estou tomando novamente decisões administrativas no que diz respeito à própria contratada. Não pode acontecer também. Demandar tarefas que não dizem respeito ao objeto da contratação. Isso aqui é fácil de nós entendermos. Se eu estou falando para você que eu vou demandar ao preposto que os funcionários da contratada executem tarefas fora do escopo do objeto da contratação, eu estou automaticamente indo contra o próprio objeto da contratação. Entendeu? O princípio que nós estudamos no nosso módulo 1, gente. Tá bom? Isso não pode acontecer também. 5. Reembolsar custo operacional. Como assim reembolsar custo operacional? Imagine o seguinte: despesas de transporte. A administração pública federal já paga para a empresa que foi contratada, vamos colocar ali um montante X, pelo serviço que vai ser prestado. Automaticamente, cabe à contratada calcular o que afinal de contas, ela vai gastar com transporte, o que ela vai gastar com viagens, com hospedagem, enfim, o que for necessário para que aquele terceirizado que está trabalhando dentro da administração pública federal execute as atividades dela. Por isso que não pode existir o reembolso com custo operacional, como transporte, hospedagem, qualquer outro tipo de custo operacional que nós tenhamos ali necessário para a execução das tarefas. Medidas que acarretem a intervenção da administração. Formação específica antes da efetivação da contratação, ou seja, quando eu falo formação específica antes da efetivação da contratação, é algo muito interessante que a administração pública federal, nesse caso, não pode cobrar, por exemplo, da contratada que ela tenha um certificado PMP para que a assinatura do contrato seja realizada. Por quê? Suponhamos que ela não tenha essa pessoa. Ela corre atrás, vai lá e contrata essa pessoa, o certificado PMP.
A pessoa certificada PMP agora está contratada, joia, tranquilo e calmo, e o contrato não é fechado. A empresa simplesmente não ganha o processo licitatório. Vai gerar prejuízo para a empresa. Indicação de entidade certificadora. É um outro ponto que nós trabalhamos aqui também, que existe essa proibição da indicação de entidade certificadora. Pontuação com base em atestados relativos à duração de trabalhos e pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo quesito. Não pode existir? Não pode existir esse tipo de pontuação também, gente. Qual é a regra? A regra é que não se contrate por meio de homens-hora. Mas nós podemos ter exceções. Existem situações que a contratação por meio de homens-hora pode existir. Quais são essas situações? Essas situações são encontradas, inclusive, no artigo 15º da IN 04 de 2010, no seu segundo parágrafo, que traz a seguinte redação: a aferição de esforço por meio da métrica homens-hora apenas poderá ser utilizada mediante justificativa. Olha, tá vendo essa palavra? Mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos. Quais são as regras, professor? Eu preciso ter uma justificativa muito bem pautada e a vinculação à entrega de produto de acordo com prazos e qualidade previamente definidos. Nesse caso, eu posso ter a contratação por meio de homem-hora. Tá joia? Ou seja, poxa, não tenho como medir alguma coisa, um desenvolvimento ali, como por exemplo, que eu vou aferir por pontos de função, legal, aí eu posso utilizar, mas vejam que é uma exceção. Outro caso que nós temos aqui é justamente a contratação por postos de trabalho. Segundo campeão em relação a esse tipo de questão sobre vedação, que nós temos dentro das contratações. Que diz o seguinte: olha, eu posso contratar por postos de trabalho? Por regra, não. Por quê? A contratação por postos de trabalho é uma coisa muito interessante, que você vai pegar, vai alocar uma cadeira, olha só, né, a ideia, alocar uma cadeira para que uma pessoa sente e você está pagando a pessoa por estar ocupando aquela cadeira. Peraí, professor, cadê o objeto do que está sendo entregue? O que está sendo entregue para a pessoa, afinal de contas? Então, por isso justamente que é vedado inicialmente esse tipo de contratação. Mas aí no artigo 15º da IN 04 de 2010, parágrafo 3º, ele já traz para a gente o seguinte texto: é vedado contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados mediante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido. Existe uma exceção? Também existe uma exceção. Qual é a exceção? Os casos justificados mediante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido. Por último, nós temos aqui, então, critérios de pontuação técnica que não tenham relação com os requisitos de tecnologia da informação quando das licitações do tipo técnica e preço, ou mesmo sem justificativa. Ou seja, quando ele fala isso para mim, ele está trazendo para mim justamente a mesma interpretação que nós precisamos ter do parágrafo 4º do artigo 15º da IN 04 de 2010. Nas licitações do tipo técnica e preço é vedado incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados com os requisitos da solução de tecnologia da informação a ser contratada ou que frustrem o caráter competitivo do certame e, inciso 2, fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas de preço sem justificativa. Senhores, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar falando sobre estratégia da contratação. Um grande abraço, até já. Tchau.